Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, mais uma vez estamos entrando com o programa Estudando as Obras de André Luiz, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Nós hoje estaremos estudando o terceiro programa do capítulo 18º sobre obsessão ou obsessões. Vamos estudar esse capítulo que é muito interessante. Você viu nesses capítulos anteriores sobre esse tema que vão ser 5 pessoas que estão passando por um processo de obsessão. Já estudamos um caso, hoje vamos estudar um outro caso, onde tem médiuns nesse trabalho e eles vão receber então algum desses espíritos que estão perseguindo esses encarnados que estão em tratamento em um centro espírita, para que a gente possa ver o porquê de um processo obsessivo. Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa. Rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe, que nos ampare em mais este programa. Saudamos cada ouvinte, cada telespectador que vem nos acompanhando na íntegra o estudo do livro Missionários da Luz. Eu vou voltar naquele parágrafo que nós estudamos no último programa, porque agora ele vai ser o desenrolar de um novo caso que André Luiz nos conta das explicações de Alexandre. Vamos então atentamente ouvir a mensagem. Silenciando a entidade que fora criteriosamente advertida, passei a observar a senhora, ainda jovem, que se mostrava sob irritação forte no recinto, preocupando os amigos encarnados. Diversos perseguidores invisíveis à perquisição terrestre mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações. Mas de todos eles sobressaía um obsessor infeliz. De maneiras cruéis, colara-se-lhe ao corpo em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica. Identificava a luta da vítima, que buscava resistir quase inutilmente. Meu bondoso orientador percebeu-me a estranheza e explicou: este, André, representa um caso de possessão completa. E dirigindo-se ao intérprete, que argumentava momentos antes, recomendou-lhe estabelecer ligeiro diálogo com o perseguidor temível, para que eu ajuizasse quanto ao assunto. Sentindo-se tocado pela destra carinhosa do nosso companheiro, o infortunado gritou: Não me venha ensinar o caminho do céu. Conheço minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. Nós estamos vendo a continuidade do final do último programa de uma daquelas 5 pessoas que seriam atendidas espiritualmente falando, 5 encarnados que foram ao centro procurar auxílio. Esta senhora, ela tinha vários opositores do passado, pelo que ela havia cometido. E dentre esses vários espíritos, que aqui não declinam quantos são, um deles estava muito envolto da revolta, muito envolto do ódio. E André Luiz recebe a informação de que aqui é um exemplo de possessão completa. O espírito, ele possui temporariamente a mente do encarnado. O encarnado já não tem um pensamento elevado, já não tem um padrão vibratório elevado, faz com que se torne refém deste tipo de espírito que, pela sede de vingança, pela sede de ódio, pela sede de rancor, vai até atrás daquele que está perseguindo. Então aqui nós estamos vendo um caso que é muito comum de nós nos depararmos, que vale a pena nós vermos o modo operante do plano espiritual, tentando conter, tentando entender,
Só que esse tipo de espírito, ele também estuda do outro lado da vida. Não são simples obsessores que estão perseguindo por perseguir. Eles também têm técnicas, eles também utilizam de inteligência. Então, quando ele foi até aquele centro, acompanhando a encarnada, ele sabia que viriam com um discurso para mudar de caminho, para mudar de faixa vibratória, para desmoronar aquele ódio e converter num perdão. Então, quando ele já fala de modo abrupto, de modo severo, olha, eu sei o que vocês querem fazer comigo, mas eu não quero nada disso. Interessante, né? Aqui nós estamos estudando um dos momentos mais complexos da obsessão. É a obsessão no seu último grau, chamado possessão completa. Interessante, André Luiz, no livro Respostas da Vida, diz que quando nós conhecermos a mediunidade e nos tornarmos criaturas boas, não haverá sobre o seio da terra hospitais psiquiátricos. Um outro ponto que nos chama a atenção nessa mensagem é que ele diz que num determinado momento estabeleceu entre a vítima e o algoz uma ligação tão forte que ele ficou tão perto daquela mulher que ele quase que se colara ao corpo dela, ou seja, de tão próximo que ele ficou a ela. Logicamente, é a questão da simbiose mental do pensamento. Veja, vamos relembrar, um obsessor não é um inimigo desconhecido. O obsessor um dia foi um amigo, que através do túnel do tempo, pelas dificuldades, tornou-se inimigo. E vamos relembrar também que ele estava ofendido. Era um espírito que se tornou forte no mundo espiritual, no campo do mal, arrebanhou vários espíritos que também devem ter sido prejudicados por essa nossa irmã, e eles estavam ali realmente num número grande de espíritos acompanhando aquela irmã, aquele processo obsessivo. Vamos acompanhar a leitura para nós vermos o desenrolar dessa história. Não desejamos forçá-lo, meu irmão, acentuou o amigo com serenidade evangélica. Tranquilize-se. Enquanto alimentar propósitos de vingança, será castigado por si mesmo. Ninguém o molesta, senão a própria consciência. As algemas que o prendem, a inquietude e a dor, foram fabricadas pelas suas próprias mãos. Nunca, bradou o desventurado, nunca. E ela fez acompanhar a pergunta de horrível expressão e continuou. O Senhor que prega a virtude justifica a escravidão de homens livres? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Esta mulher foi perversa para nós todos. Além de meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Perseguirá-emos onde for. Esboçou um gesto sinistro e prosseguiu. Por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos. Não é justo que sofra até que mos restitua? Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? Aqui, André, para você fazer um comentário, vamos relembrar que esse fato é muito importante, porque as pessoas se fecham, se cristalizam no seu processo egoístico. Mas aqui é um detalhe que eu acho que vale a pena a gente mencionar, é que era um escravo, não é? Que na verdade passou terrível situação vendo a esposa e os filhos sendo vendidos por essa senhora por simples capricho, né? Mas a gente percebe também um fato muito interessante. Desconhece-se o passado, o porquê vivenciaram aquele momento difícil. Com certeza, mas também nada justifica este momento impiedoso que nós tivemos no Brasil, em outras partes do planeta Terra,
da escravidão. Aí demonstra o quanto que o homem não evoluiu nada, subjugar uma pessoa pela cor da pele. Não existe melhor ou pior porque é branco, negro, de que cor for. Isso só mostra a pobreza de pensamento. E o mais triste é que até hoje nós temos pessoas que avaliam os outros por isto. Falamos que a Terra já evoluiu isto, mas ainda tem muito preconceito, muito racismo. Então aqui nós estamos vendo uma mulher que padece do próprio ódio dela. Tudo bem, tem o passado. Essas vítimas de hoje foram os algozes de outrora, que também não justifica. Não estamos isentando esta mulher simplesmente porque ela foi vítima em outrora e se sentiu no direito de se vingar. Mas aqui é um caso muito delicado que envolve muitas pessoas, que envolve muitos sentimentos contrários, que vai levar um tempo para que estes espíritos possam compreender a necessidade do perdão. E aqui eles não chegaram à toa no centro espírita. Quanto tempo a espiritualidade não estavam reunindo um momento propício para esse diálogo, para esse momento? A espiritualidade amiga, elas agem de modo concreto, pensando na repercussão que aquilo vai ter, vendo o momento oportuno para ambas as partes, porque do mesmo modo que aquela encarnada sofria por este número de pessoas que se sentiam prejudicadas por elas, estes espíritos também estavam parados no tempo e no espaço. Quanto tempo esses espíritos na condição de ex-escravos não se sentiam perseguidos pela reminiscência do passado, pelo que ela fez, pelo que ela falou, pela crueldade das ações. Então aqui não tem feliz e infeliz, todos eles são infelizes e nós vamos ver o desenrolar de toda esta história conforme esse esclarecedor amigo vai nos mencionar. É verdade, André. Além disso, vamos perceber que para tentar acalmar esse espírito, estava havendo uma conversação preliminar com ele por um amigo espiritual, aqueles dois que chegaram no trabalho e que eram visíveis para os espíritos obsessores. E o segundo, André, que é uma coisa muito complicada, é que aquela mulher estava com todos esses espíritos ao seu lado. Ela queria sair do ambiente, estava irritada, ela estava sofrendo todos aqueles ataques. E vamos relembrar que ela não melhorou muito. Ela ainda continua dentro de si com os preconceitos, com os erros, com o orgulho. Ninguém modifica do dia para a noite. Por isso que eles tinham facilidade de se aproximar dela. Esse é um outro ponto importante. Vamos continuar a leitura? O nosso intérprete, muito calmo, obtemperou. O mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal de nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Neste momento, seus olhos revelavam a culpa de uma irmã infeliz. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Sua memória está consequentemente desequilibrada e ainda não pôde reapossar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito, não lhe sendo possível recordar o pretérito com exatidão. Não seria mais razoável esperar, em seu caso, pelo justo juiz? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos se ainda não pode avaliar a extensão dos seus próprios débitos? O revoltado parecia chocar-se ante os argumentos ouvidos, mas, longe de capitular em sua posição de perseguidor, respondeu asperamente: para os mais fracos, suas observações serão valiosas, não para mim. Porém, que conheço as sutilezas dos pregadores de sua esfera. Não abandonarei meus propósitos. Minha situação não se resolverá com simples palavras. Nosso companheiro, compreendendo o endurecimento do antagonista
e, apiedando-se, lhe da ignorância, continuou em tom fraterno. Nós aqui estamos também de um outro fato muito interessante. Às vezes estamos num diálogo com uma entidade espiritual e muitos deles chegam para nós e falam assim: eu aceito ajuda, eu quero mudar, eu cansei dessa vida. Mas ninguém muda em 5 minutos. Muitos falam isto, passado um dia na casa espírita, no hospital que é destituído ou para a região que é, conforme o trabalho específico, ele vai embora. Nenhum espírito muda por simples conversa, ou a maioria não muda por simples conversa. Muitos estão nesta teia do ódio há séculos. Outros não, outros são tocados no coração. Nós vimos num capítulo anterior o caso de Marinho, que estava endurecido no plano espiritual, estava sofrendo, se torturando as pessoas. Depois de 10 anos, ele abriu margem para que os espíritos e para que a sua mãe pudessem interceder por ele. Mas ele abriu esta margem. Ele permitiu pensar: será que eu estou no caminho correto? Se o espírito recalcitrante não abrir isto, dificilmente o faz a sua conversão. Porque o ódio é tamanho, a raiva é tamanha, que somente muito esforço próprio para conseguir perdoar a pessoa e também se perdoar. Porque em muitos casos é permitido ver o seu passado e ele vê que foi ele que engendrou toda aquela raiva que culminou no que ele passou acreditando ser vítima. Então o trabalho mediúnico, a desobsessão propriamente dito, ela é um universo maravilhoso. É equívoco quem pensa que trabalho mediúnico é tudo igual. Não é tudo igual. Cada espírito, cada grupo socorrista, cada entidade com seus propósitos, isso é muito bonito de avaliarmos. 2 pontos também, para nós darmos continuidade na leitura, 2 pontos importantes. Nós que temos uma vasta experiência nesse trabalho mediúnico, cada dia nós estamos aprendendo. Eu digo sempre que com mais de 30 anos de trabalho mediúnico, cada sessão mediúnica para mim é como se fosse a primeira. São fatos novos, fatos relevantes, situações novas. Eu estou sempre aprendendo técnica com o nosso amigo espiritual que dirige as nossas instituições, que coordena todo o trabalho, o Dr. Marco Antônio. Mas há um fato interessante que realmente a gente percebe isso. Esses espíritos mais recalcitrantes, você vai perceber um pouco à frente que até agora ele está no campo da oratória. Olha, meu irmão, a gente tem que perceber que se Deus permite que nós vamos passar por situações dessa natureza, é porque nós também devemos perante a lei. Mas como as pessoas não conhecem a reencarnação e não faz questão de conhecer, porque as pessoas ficam muito aprisionadas naquilo que os outros fez a ela. Ela é incapaz de questionar e usar a sua inteligência para perguntar: será que eu fiz isso para alguém? Ela está vendo a sua última existência. E faz muitos anos que esses espíritos estão aprisionados nessa condição de escravo. Eles ainda estão como escravos mentalmente. E eles querem justiça, porque eles acham que foram vítimas. É verdade, eles estavam na condição de vítima nessa reencarnação. Agora, na sequência da leitura, eu vou contar a vocês que realmente é muito comum a questão da TVP, que é Terapias de Vida Passada, para os espíritos mais recalcitrantes, para que eles possam então perceber o que eles fizeram. E aí é um choque de identidade muito grande. Vamos continuar a leitura e nós vamos chegar nessa parte. Não se trata de sutileza, e sim de bom senso. Aliás, não desejo retirar-lhe as razões de natureza individualista, mesmo porque vigorosos laços unem-lhe a influenciação à mente da vítima. Entretanto, apelo para os sentimentos nobres que ainda vibram em seu coração, fazendo-lhe reconhecer que, sem as desculpas recíprocas, não
liquidaremos nossos débitos. Em geral, o credor exigente é cego para com os próprios compromissos. A sua reclamação, na essência, deve ser legítima. No entanto, é estranhável o seu processo de cobrança, no qual não descubro qualquer vantagem, visto que suas atividades de vingador, além de aprofundar suas chagas íntimas, tornam-no antipático aos olhos de todos os companheiros. Ferido talvez mais fundamente em sua vaidade, o obsessor calou-se, enquanto o intérprete se voltou para nós outros, indagando de meu orientador quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente ao infeliz, a fim de que as reminiscências dele pudessem abranger alguns quadros do passado distante. Alexandre, todavia, considerou: não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças, não conseguiria compreender. Antes de maior auxílio ao seu entendimento, é necessário que sofra. Então aqui, André, eu queria que você comentasse um pouco, nesse comentário que nós estamos fazendo, porque aqui tem informação interessante. A TVP, que é terapia de vida passada, se for a última existência, ou terapias de vidas passadas, quando você se adentra em outras existências, não é, que você teve, aqui é muito importante a gente notar que foi proposto isso. Mas nesse caso, ele é um vingador na qual se encontra tão recalcitrante ainda no mal que não adiantaria para nada, porque ele iria alegar que estão formando quadros e que esses quadros não são verdadeiros. Este tipo de trabalho, quem não está numa atividade de desobsessão, numa atividade mediúnica ou de desenvolvimento da mediunidade, vai ter um pouco mais de dificuldade de compreender. Para quem está num trabalho desses que citamos há pouco, é mais fácil, porque nós nos deparamos com isto, lógico que não temos o modo integral, como a espiritualidade tem, pela nossa limitação, mas nós conseguimos compreender bem isto. Olha a humildade deste companheiro que estava interrogando a espiritualidade. Ele usou as argumentações que ele tinha. Ele ponderou na justiça, recordou que aquele companheiro estava infeliz porque cada perseguição que ele fazia, ele lembrava do passado. Ele viu que as pessoas estavam do seu lado por temê-lo, não por amá-lo ou respeitá-lo. Esse companheiro dialogador, ele estava usando todas as argumentações que ele tinha. Ele chegou para Alexandre, como num último suspiro, e disse assim: Alexandre, vamos mostrar para ele o que ele fez no passado. Vamos mostrar os equívocos. Vamos mostrar que ele não é tão vítima quanto ele imagina ser, que ele não foi tão coitado quanto ele imagina ser. Alexandre, que estava numa condição hierárquica acima deste companheiro, disse: não é momento. Ele não está preparado para isto. Ele está com tanto ódio que o ódio está lhe cegando. Ele ainda precisa sofrer, essa é a palavra que ele usa. Ele precisa sofrer um pouco mais para dar a abertura que Marinho deu, para que a espiritualidade possa ajudar com propriedade. Nós vamos continuar a lição. Você fez uma abordagem, André, muito interessante, sem lembrar também que ele é um ser tão egoísta que até agora em nenhum momento ele fala da esposa, ele fala dos filhos, ele sequer procurou saber onde está a esposa, onde estão os filhos. Ele se tornou tão cego com a perseguição, tão egoísta, que ele sequer está pensando na esposa que ele usou como ferramenta para justificar a raiva dele. Interessante isso, né? Vamos continuar a leitura. Aproveitando a pausa mais longa que se fizera entre todos, observei detidamente a pobre obsediada, cercada de entidades agressivas. Seu corpo tornara-se como que habitação do perseguidor mais cruel. Ele ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés, impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos, mas vigorosos, uniam-nos ambos, e ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico
de satânica lucidez, a desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência. Salvem-me do demônio! Salvem-me do demônio! Gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa, humilde. Ó meu Deus, quando terminará meu suplício? Olhos desmensuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à observação comum. Bradava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio. Chegaram todos do inferno. Estão aqui, estão aqui. Ai, ai! Seus gemidos semelhavam-se a longos silvos estertorosos. Atendendo-me à expectação, esclareceu o instrutor. Essa jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão. Desde a infância, era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Na vida de solteira, porém, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu, de algum modo, subtrair-se à integral influenciação dos inimigos persistentes. Embora lhe sentisse a atuação de maneira menos perceptível, sobrevindo, no entanto, as responsabilidades do matrimônio, em que, na maioria das vezes, a mulher recebe maior quinhão de sacrifícios. Não pôde mais resistir. Logo após o nascimento do primeiro filhinho, caiu de prostração mais intensa, oferecendo oportunidade aos desalmados perseguidores e, desde então, experimenta penosas provas. Ia expor novas questões que o assunto suscitava, mas o instrutor amigo fez-me ver que a reunião de auxílio por parte dos encarnados teria início naquele mesmo instante. Precisávamos manter o concurso vigilante da fraternidade. Aqui nós vamos ver um ponto interessante, né? Porque até então não tem médium até aqui. A conversa é daqueles dois irmãos que entraram na condição de trabalhadores, que ficaram visíveis aos obsessores que estavam no recinto, e aquele obsessor que era como se fosse um chefe de um grupo, que estavam todos ali, eram escravos numa existência anterior, e ele então tinha um controle sobre aquela mulher. É interessante, André, que quando ele fala dos fios tenuíssimos, que liga desde o cérebro até o calcanhar, de maneira que essa irmã está totalmente enlaçada, não só no pensamento, mas no corpo, a essa entidade. E quando nós falamos daquela ideia de André Luiz, que ele fala sobre o hospital psiquiátrico, se você quiser ver casos dessa natureza, você não precisa ser um médium vidente. Você pode ir para um hospital psiquiátrico e você vai ver milhares de casos desses espalhados aí pelo mundo todo. São processos horríveis de obsessão, que é chamado possessão, e nesse caso é mais grave porque ele trata de uma possessão completa. E é interessante, André, que aquela mulher foi sentindo a conversa entre o amigo espiritual e o obsessor foi se aproximando cada vez mais dela, e ela, sentindo tudo aquilo, ela então começa a pedir ajuda, dizendo que ela está vendo aqueles irmãos que vêm do inferno, que são irmãos diabólicos, com imagens horríveis, porque aí ela já começa a sentir toda a vibração daqueles irmãos que estão ali. Se essa irmã não conseguisse desligar desses fluidos que esses irmãos estão ligando a ela, desses laços magnéticos, com certeza é uma séria candidata a ser internado num hospital psiquiátrico. Agora, qual é a função de uma casa espírita? Não é prometer a cura. A função de uma casa espírita é prometer auxílio. É fazer com que aquela irmã passe por um tratamento, e nesse tratamento vai haver um trabalho dos dois planos. Um trabalho de orientação no plano físico para essa mulher e um trabalho de orientação, como está sendo feito, no plano espiritual para os obsessores, para tentar demover essa ideia. No caso da encarnada,
ela vai então depois ser convidada para um grupo de estudo, porque ela vai ter que fazer a sua parte. O que é fazer a sua parte? Estudar, manter um padrão vibratório diferente. Eu sempre dou o exemplo, André, para você falar um pouquinho também, é a questão de uma televisão. Quando você está diante de uma televisão, você tem um pequeno aparelho na sua mão, que se chama controle remoto. E quando você está assistindo um programa que você não gosta, é muito simples, você aperta aquele botão e muda de canal. Exatamente a faixa das vibrações de nosso pensamento, só nós podemos modificá-la. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida. E aqui mostra a importância de nós levarmos com seriedade uma atividade no ambiente espiritual. Seja numa casa espírita, quem assume qualquer compromisso na igreja católica, na igreja evangélica, em qualquer lugar, numa tenda de umbanda, nós temos que levar com seriedade. Essa moça já passou por todo lugar, psicólogo, psiquiatra, já foi aqui, já foi ali. Está procurando o centro espírita como último recurso. É muito sério tudo isso. Ninguém é obrigado a ser espírita, a ser médium, a trabalhar numa desobsessão. Mas se nós fomos convidados e se nós aceitamos, vamos fazer com amor, com carinho e com disciplina. Mas aproveitando o encerramento do programa, eu gostaria de fazer um convite muito especial. Nós sabemos das lutas de publicar um livro, nós sabemos as dificuldades de manter uma casa espírita, mas eu gostaria de conclamar a ajuda de todos que estão nos assistindo e que simpatizam com o nosso pequenino trabalho. Se você pode nos auxiliar, entre na loja virtual A Caminho da Luz, loja acaminhodaluz.com.br, e até o presente momento eu já escrevi 4 livros, todos eles lançados e detentores dos direitos autorais, que é a TV A Caminho da Luz. Não deixe de nos ajudar, a sua ajuda ela é muito importante. Loja acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, que alegria! Esse é o 3º programa do capítulo 18º que nós estamos estudando sobre obsessão. Nós ainda teremos mais 2 programas para encerrar esse capítulo. Se você assistiu o capítulo de hoje, é importante você rever todos os capítulos anteriores e todos os programas, porque cada capítulo tem 3 programas, 5, tem um que tem 11 programas. Então você só vai entender um conjunto da obra se você acompanhar desde o começo, tá bom? Vamos encerrando o programa de hoje, estudando as obras de André Luiz pela TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa, muita paz, muita luz e um beijo no coração de todos.